Nos campos de Canaã, um jovem chamado José se destacava entre seus irmãos. Filho amado de Jacó, ele recebia atenção especial, o que despertava inveja e ressentimento na família. A túnica colorida dada por seu pai se tornou símbolo de favoritismo e alvo de ódio. José era sonhador e não escondia suas visões. Contou a seus irmãos sobre feixes de trigo que se curvavam diante dele. O relato inflamou ainda mais o ciúme. Para eles, aquilo era arrogância, mas José sabia que Deus estava revelando algo grandioso. Certa vez, José compartilhou outro sonho: o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Até Jacó repreendeu-o, surpreso com a ousadia do filho. Porém, guardou no coração aquelas palavras, intuindo que havia um propósito divino escondido. A inveja transformou-se em plano mortal. Quando José foi ao encontro dos irmãos nos campos de Dotã, eles tramaram contra ele. Lá vem o sonhador, disseram. O desejo de eliminá-lo crescia, mas a mão de Deus já conduzia o destino do jovem. Rúben, o irmão mais velho, tentou evitar a morte de José. Sugeriu que fosse lançado em uma cisterna, planejando resgatá-lo depois. Os demais concordaram. José foi despido de sua túnica colorida e jogado no poço, sem imaginar o rumo que sua vida tomaria. Enquanto Rúben se afastava, os outros irmãos viram uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito. Então surgiu a ideia de vender José como escravo. Assim, lucrariam e se livrariam do incômodo sonhador. O destino de José mudava diante de seus olhos. Por 20 moedas de prata, José foi vendido. Seus irmãos assistiram enquanto ele era levado acorrentado. O jovem que sonhava com grandeza agora era arrastado para uma terra distante. Mas os sonhos de Deus não podem ser vendidos nem apagados. Para enganar Jacó, os irmãos mancharam a túnica de José com sangue de cabra e a entregaram ao pai. Ao vê-la, Jacó rasgou suas roupas em luto. Cria que seu filho havia sido devorado por uma fera. A dor consumia o coração de um pai enganado. Levado ao Egito, José foi vendido a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Em meio à escravidão, ele não murmurou. Confiava que o Senhor estava com ele. Mesmo humilhado, sua fé e caráter permaneceram inabaláveis diante da adversidade. Deus abençoava tudo o que José fazia. Potifar percebeu a prosperidade e o colocou como administrador de toda a sua casa. De escravo, tornou-se responsável por grandes bens. Era o início da manifestação dos sonhos que Deus havia colocado nele. José era formoso de aparência e forte de caráter. Isso chamou a atenção da esposa de Potifar, que passou a assediá-lo dia após dia. José resistia com firmeza, dizendo: como poderia eu pecar contra Deus? Sua integridade foi posta à prova. Certo dia, a mulher agarrou José pela túnica, exigindo que se deitasse com ela. Ele fugiu, deixando a roupa em suas mãos. A fidelidade custaria caro, mas José preferiu a honra trair a confiança de Deus e de seu senhor. Tomada pela rejeição, a mulher acusou José de tentativa de abuso. Potifar, enfurecido, acreditou nas mentiras e lançou o jovem na prisão. O inocente foi condenado, mas não abandonado. O cárcere se tornou o novo cenário da providência divina. Na prisão, Deus continuava com José. O carcereiro percebeu sua sabedoria e o colocou como responsável pelos demais presos. Mesmo em correntes, sua luz não se apagava. Ele entendia que, em qualquer lugar, Deus ainda governava sua história. 2 servos do faraó, o copeiro e o padeiro, foram encarcerados. Certa noite, ambos tiveram sonhos enigmáticos. José percebeu sua angústia e disse: as interpretações pertencem a Deus. Contém-me os sonhos. Mais uma vez, ele seria instrumento divino. O copeiro contou que havia visto uma videira com 3 ramos florescendo e enchendo-se de uvas. Ele as espremia no cálice e as entregava ao faraó. José declarou: dentro de 3 dias, serás restaurado à tua posição.
O coração do copeiro se encheu de esperança. O padeiro, animado pela boa interpretação, relatou seu sonho: 3 cestos de pão sobre a cabeça, e aves devorando-os. José, porém, anunciou: dentro de 3 dias, o faraó tirará tua vida. Uma dura verdade revelava-se diante dos prisioneiros. 3 dias depois, no aniversário do faraó, as interpretações se cumpriram. O copeiro foi restaurado e o padeiro executado. José pediu ao copeiro: lembre-se de mim quando estiver diante do faraó. Mas o homem esqueceu do jovem hebreu. 2 anos se passaram. José continuava preso, mas não abandonava sua fé. Então, o faraó teve sonhos perturbadores: 7 vacas gordas devoradas por 7 magras, e 7 espigas cheias consumidas por 7 mirradas. Nenhum sábio pôde interpretar. O copeiro, lembrando-se de José, disse ao faraó: vá um jovem hebreu na prisão que interpreta sonhos com precisão. Rapidamente, mandaram buscá-lo. José barbeou-se, trocou suas roupas e foi levado à presença do homem mais poderoso do Egito. Diante do trono, José afirmou: não está em mim, mas Deus dará resposta favorável. O faraó contou seus sonhos, e José revelou que seriam 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome devastadora. O Egito precisava se preparar. Impressionado, o faraó reconheceu a sabedoria de José. Haveríamos de encontrar alguém como este homem, em quem há o Espírito de Deus. Assim, do cárcere, José foi exaltado a governador, o segundo homem mais poderoso do Egito. Com apenas 30 anos, José assumiu o controle da terra. Durante os 7 anos de abundância, reuniu e armazenou colheitas em grandes celeiros. O Egito se tornava o centro da provisão mundial, enquanto a fome se aproximava rapidamente. Quando os anos de escassez chegaram, povos de todas as nações iam ao Egito comprar alimento. Entre eles, vieram os irmãos de José, enviados por Jacó. Sem reconhecerem o governador, curvaram-se diante dele, cumprindo os sonhos de sua juventude. José os reconheceu, mas conteve suas emoções. Acusou-os de serem espiões, testando a sinceridade de seus corações. Pediu que trouxessem Benjamim, o irmão mais novo, como prova de honestidade. Assim, iniciou-se um processo de reconciliação. Os irmãos retornaram a Jacó com provisões, mas contaram sobre a exigência do governador. Jacó resistiu em deixar Benjamim partir, temendo perder outro filho. A dor da perda de José ainda queimava em seu coração como ferida aberta. A fome se agravava, e Jacó não teve escolha. Benjamim foi levado ao Egito com seus irmãos. Quando José o viu, seu coração se comoveu. Saiu para chorar em segredo, tamanha era a saudade e o amor pelo irmão mais querido. José preparou um banquete para eles. Os irmãos se surpreenderam ao serem tratados com honra. Benjamim recebeu porções maiores, sinal do afeto especial. Ainda assim, eles não imaginavam que estavam diante do irmão perdido. José planejou um último teste e mandou colocar sua taça de prata no saco de Benjamim. Quando os irmãos partiram, os guardas os alcançaram e encontraram a taça. Desesperados, voltaram ao governador, temendo o pior. Judá se ofereceu como escravo no lugar de Benjamim. Sua atitude de sacrifício mostrou mudança no coração dos irmãos. Foi o suficiente para José enxergar que a transformação havia ocorrido. A hora da revelação finalmente chegará. Em lágrimas, José não se conteve. Despediu os servos e declarou: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. O choque tomou conta deles. O passado de culpa se confrontava com a surpreendente graça do irmão traído. José os consolou: não foram vocês que me enviaram, mas Deus, para salvar muitas vidas. A reconciliação trouxe cura. O sonho se cumprirá. O jovem escravo agora era governador, e a mão de Deus brilhava em cada detalhe de sua história. A notícia da vida de José encheu o coração de Jacó de esperança.
O velho patriarca, que acreditava ter perdido seu filho, chorou de alegria. Agora, partia rumo ao Egito para reencontrar aquele que pensava estar morto há tantos anos. No caminho, Deus falou com Jacó em visão: "Não temas descer ao Egito, porque ali farei de ti uma grande nação." Com essa promessa, sua fé se renovou. O Senhor já preparava o futuro do povo escolhido em terras estrangeiras. Ao chegar, José correu ao encontro de seu pai. O abraço foi longo e carregado de lágrimas. O filho perdido estava vivo, e o pai restaurado. A família de Israel era reunida sob o cuidado de Deus, no lugar onde encontraria provisão. José apresentou sua família ao faraó. Impressionado, o rei concedeu a eles a melhor região do Egito, a terra de Gósen. Ali, os filhos de Jacó prosperaram. O plano divino seguia em curso, preservando Israel em meio à crise mundial. Com sabedoria, José administrava o alimento em meio à fome que assolava o mundo. O Egito se tornou refúgio de muitas nações. Homens e mulheres vinham de longe para buscar pão, e encontravam no governador a provisão de Deus. Jacó viveu seus últimos anos cercado de seus filhos e netos no Egito. Antes de morrer, abençoou cada um deles, declarando profecias sobre seu futuro. A promessa de Deus para Abraão seguia viva, transmitida de geração em geração. Em suas últimas palavras, Jacó pediu que fosse sepultado em Canaã, junto a seus pais. Após sua morte, José chorou profundamente, orando seu pai. A fé de Jacó o acompanhou até o fim, confiando que Deus cumpriria suas promessas. Os irmãos de José temeram que, após a morte do pai, ele buscasse vingança. Aproximaram-se pedindo perdão, reconhecendo suas maldades passadas. José, porém, respondeu com compaixão e fé: "Não temais. Deus transformou o mal em bem." Essa declaração ecoa até hoje: no mal planejado pelos homens pode se tornar instrumento de salvação nas mãos de Deus. José enxergava além da dor, entendendo que sua trajetória era parte de um plano maior para preservar vidas. José continuou governando com sabedoria, mantendo o Egito forte. Sua administração não foi apenas estratégica, mas também espiritual. Dele compreendia que cada vitória vinha do Senhor. Sua vida era testemunho da fidelidade de Deus. Ao longo dos anos, os filhos de Israel cresceram e se multiplicaram na terra de Gósen. O povo prosperava, cumprindo a promessa feita a Abraão. O Egito, que antes fora refúgio, se tornaria cenário de novos desafios. A história de José não foi apenas sobre sua ascensão ao poder, mas sobre resiliência, perdão e fé. Ele mostrou que, mesmo em prisões e vales de dor, Deus pode erguer seus servos e cumprir aquilo que prometeu desde o início. O exemplo de José inspira gerações a confiarem em Deus diante das traições e injustiças da vida. Ele ensina que cada perda pode esconder um propósito maior, e que o Senhor é capaz de transformar lágrimas em testemunho de vitória. Mesmo tendo autoridade no Egito, José permaneceu humilde. Seu coração estava sempre voltado ao Senhor. Não deixou que o poder o corrompesse, mas o utilizou para abençoar e salvar vidas, refletindo a glória de Deus em sua liderança. Em seu coração, José sabia que a verdadeira riqueza não estava nos celeiros cheios, mas na fidelidade de Deus. Ele experimentou perdas, traições e prisões, mas também conheceu a honra de ser usado para cumprir um plano divino eterno. Cada detalhe de sua jornada revelou que o propósito de Deus não pode ser frustrado. Da cisterna ao trono, José foi conduzido pelo Senhor. Sua história prova que nenhuma circunstância, por mais difícil, pode impedir os sonhos de Deus. José envelheceu no Egito, vendo seus filhos e netos crescerem. Mesmo em terras estrangeiras, nunca se esqueceu da promessa: um dia Israel retornaria à terra prometida. Seu coração permanecia firme no pacto de Deus com seus pais. Antes de morrer, José fez um pedido: que seus ossos fossem levados para Canaã. Esse ato de fé mostrava que ele cria na fidelidade divina. Mesmo após a morte, sua esperança estava na certeza de que Deus cumpriria sua palavra.
A vida de José encerrou-se com honra. Não como escravo, nem como prisioneiro, mas como homem usado por Deus para salvar povos inteiros. Sua trajetória é lembrada como exemplo de confiança, perseverança e obediência ao Altíssimo. A história de José ecoa através dos séculos, ensinando que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está no controle. Ele transforma prisões em palácios e lágrimas em testemunhos. José é prova viva do agir sobrenatural do Senhor. Quando lembramos de José, somos desafiados a perdoar aqueles que nos feriram. Ele não permitiu que a mágoa o consumisse, mas escolheu a reconciliação. O perdão abriu caminho para a cura e para o cumprimento do plano divino. Assim como José, muitos hoje enfrentam traições, injustiças e períodos de espera. Sua história nos ensina a não desistir, pois os desertos podem nos preparar para grandes propósitos. O silêncio de Deus nunca significa abandono. O testemunho de José aponta para Cristo, o Salvador rejeitado, vendido e humilhado, mas exaltado para dar vida ao mundo. A semelhança é clara, Deus usa o sofrimento para manifestar salvação. O plano divino sempre supera a dor humana. Cada cena da vida de José revela que a fidelidade a Deus é o caminho mais seguro. Não importam as circunstâncias, quando entregamos tudo ao Senhor, Ele nos conduz ao destino preparado. Essa é a maior lição de sua trajetória. José mostrou que não é a posição social que define nossa identidade, mas o propósito de Deus em nós. De escravo a governador, ele permaneceu o mesmo, o fiel ao Senhor. O caráter moldado pela fé o tornou exemplo eterno. A história de José nos encoraja a perseverar em meio às adversidades. Assim como ele esperou anos até ver o cumprimento de seus sonhos, devemos confiar que o tempo de Deus é perfeito e que sua promessa jamais falhará. O perdão que José liberou trouxe reconciliação e restaurou sua família. Assim também, quando perdoamos, abrimos espaço para que Deus transforme nossas relações. O amor divino sempre tem o poder de vencer a dor do passado. O exemplo de José ensina que devemos usar nossos dons para servir. Ele não guardou para si a sabedoria que Deus lhe deu, mas a colocou a serviço de muitos. A verdadeira grandeza está em abençoar vidas e glorificar o Criador. A história de José termina, mas seu legado continua. Cada geração encontra inspiração em sua jornada. Ele é lembrado como o homem que confiou em Deus e foi exaltado, mesmo quando todos os cenários pareciam anunciar derrota. Deus ainda age como agiu na vida de José. Ele transforma traições em caminhos de vitória, e dores em testemunhos de esperança. O que parecia fim pode se tornar começo, quando entregamos nossos sonhos ao Senhor da história. Assim como José, podemos nos tornar instrumentos de Deus em nosso tempo. Se permanecermos fiéis, Ele nos usará para impactar vidas e transformar destinos. Sua mão poderosa continua levantando homens e mulheres de fé. Que essa história inspire você a confiar no Senhor em qualquer circunstância. Escreva nos comentários de onde nos assiste, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Obrigado por acompanhar e que Deus abençoe grandemente sua vida.